Facilidade não é que a gente deve esperar da vida, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentá-lo. Desde muito nova, eu rompi barreiras e não é muito diferente do empreendedorismo. A gente tem que ter coragem. Com essa coragem, ela vem de uma constância. E o primeiro passo, gente, muitas vezes é pequenininho. Eu não posso, eu não quero, é muito difícil. Ok, gente, a vida tá aí, não é pra ser fácil. Como que foi esse processo de você dar esse passo para você começar a empreender? Não foi rápido, não foi fácil e foi doloroso. Mas aí você renasce com uma nova estratégia. Então seja constante, não desista. O processo do sucesso, ele é um processo demorado. No meu caso, o sucesso sou eu, porque se eu estou aqui hoje tendo essa questão, então meu método é completamente testado comigo. Quem tem um problema para ser resolvido pode contar comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Você tá aqui, tá escutando sobre empreendedorismo, buscando entender novas técnicas. Talvez você que tá com 1, 2, 3 pessoas na equipe, né? Não consegue dar aquela virada de chave, né, Lu? Isso mesmo. Você vai conseguir fazer isso aqui agora porque eu trouxe uma pessoa muito especial para nós, que é a Lu. A Lu, ela é estrategista da vida. Já parou para pensar nisso? Já ouviu falar disso? Mas muito melhor do que eu apresentar ela, é ela se apresentando. Lu, muito obrigado por estar aqui cedendo seu tempo, estar conversando com toda a nossa turma de empreendedores e empreendedoras, e estamos aqui inteiramente para ouvir você, compartilhar aquilo que você aprendeu, que você viu e toda essa tua jornada empreendedora. Muito obrigado. Léo, muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, um prazer estar aqui com você e dividir um pouco dessa minha experiência no empreendedorismo e como eu me denominei, eu sou uma estrategista da vida. Isso porque, sabe, Léo, desde muito nova eu rompi barreiras e não é muito diferente do empreendedorismo. A gente tem que ter coragem. A palavra da vida mesmo, e para quem quer se lançar a cada dia no empreendedorismo, é coragem. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci há alguns anos atrás, já tenho 38 anos, olha eu errando a idade, gente. 38 anos, nasci com uma deficiência, uma doença neuromuscular progressiva. Eu tive uma estimativa de vida de 15 anos e olha aí, eu já ultrapassei muitos e muitos anos além do que era essa estimativa. E por que eu gosto de contar isso? E fazendo uma analogia aí com o empreendedorismo. Por quê? Porque o mundo tá aí, a vida tá aí, e a gente tem que lidar todos os dias com estratégias para conseguir os objetivos que a gente quer. E isso também faz dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, e é com essa mentalidade que a gente vai vivendo a vida e fazendo o que é necessário para que ela aconteça. Você falou agora, Lu, sobre coragem, e a gente quando tá empreendendo, quando tá, muitas vezes, eu falo empreendendo porque para nós já é natural falar empreender, mas muitas vezes aqueles autônomos, aquelas pessoas que não começaram na sua cabeça ainda a empreender, elas não tiveram essa palavra que você falou, que é coragem. Elas não se veem como pessoas que estão empreendendo, não se veem como empreendedores, como empreendedoras. E aí fica sempre nesse passo anterior, sabe? Nesse passo atrás. E como que você acredita que foram, né, os principais fatores e que foi a coisa importante para você virar e ter essa coragem? O que foi essa, né? Léo, essa pergunta é ótima. Eu entendo que é quando você tem um propósito. Quando eu realmente percebi, na hora que empreender ia me facilitar a fazer o meu propósito. Que é o quê? É levar esperança para as pessoas, é levar que elas acreditem nelas mesmas. Então, essa coragem, ela vem de uma constância. Porque, muitas vezes, a gente está no comodismo, na zona de conforto. Mas como que a gente muda essa bolha? É dando aquele primeiro passo. E o primeiro passo, gente, muitas vezes é pequenininho. É você dando uma ligação para alguém que você precisa. É você marcando uma reunião. Mesmo naquele momento, você nem acreditando tanto. Mas dá o benefício da dúvida do seu sonho. Dá o benefício da dúvida que as coisas podem acontecer. Porque muitas vezes, não vai acontecer, eu não acredito, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, aquele primeiro passo é o mais decisivo. Porque aí o movimento que isso traz vai trazendo mais e mais portas abertas. Gente, não é fácil. Facilidade não é que a gente deve esperar da vida. Mas a gente tem que ter a coragem de enfrentá-la.
e de lutar pela gente mesmo, que é isso que o empreendedor faz. Ele luta pelo seu sonho, ele luta para melhorar de vida, ele luta para transformar aquilo que muitas vezes ele não acredita mais. Então ele traz uma nova perspectiva para onde que ele está inserido. E a coragem, tem um livro até muito bom que se chama Mapa da Coragem, da Fabi Maimone, lançado Não pela conheço. editora Agente. Fabi, grande abraço para você. A Fabi, ela escreveu um livro no qual ela fala de como desenvolver essa coragem, dar esse passo, né, para você conseguir. No Mapa da Coragem, ela mostrou como que a gente consegue desenvolver essa coragem. Então, as pessoas que estão, sabe, nessa dúvida, que não estão dando o benefício da dúvida, né, como você disse, Lu, elas têm que fazer alguma coisa para virar essa chave. E para elas virarem essa chave, elas têm que, né, ou às vezes escutar um conteúdo como esse que a gente está falando, esses aprendizados, ensinamentos que você está compartilhando aqui com a gente. Muito legal. E qual foi o desafio que você conseguiu enfrentar com essa coragem? O que você percebeu que te, né, incomodava e você falou, caramba, eu vou dar esse próximo passo e vou me conectar com esse propósito, que eu vou começar a empreender e fazer uma grande mudança na vida das pessoas? Eu vi que aonde eu estava já não me cabia tão mais. Então, essa mudança foi assim, aonde que eu posso estar, que eu vou transformar cada vez mais. Eu brinco que o meu propósito de vida é transformar o mundo, mas eu não sou a louca de achar que é transformar o mundo inteiro, porque eu acredito que a gente tem que dar o melhor todo dia. Perfeito. E a gente só consegue transformar algo pelo exemplo que a gente dá. Então, ali onde no meu ambiente, onde eu estava inserida, já não estava me cabendo tanto. Então, aonde que eu poderia amplificar a minha voz? Onde que eu poderia amplificar quem eu sou para realmente dar esperança para o outro? Porque muitas vezes o que eu acho, se eu fiz, por que o outro também não pode fazer? Dentro das limitações que a vida me colocou. Se eu criei uma mentalidade dentro da minha mente, em que eu posso fazer, eu posso transcender qualquer tipo de barreira, por que eu não posso ajudar as pessoas a fazer isso? Então, vem muito nessa questão. Então, o empreender, para mim, vai além do simples empreender. É realmente transformar as vidas que ali passam dentro dos meus serviços, dentro das minhas mentorias, palestras. Então, é isso. O que eu quero é dar uma pílula de esperança para todo mundo todos os dias. Mas com uma promessa que não é uma promessa romântica. Porque, realmente, eu acredito que a vida todo dia não é fácil. O mundo não nos deve nada. Então, a gente tem que criar as nossas estratégias. Por isso que eu falo que eu sou uma estrategista da vida. Porque, na verdade, eu tive que lidar com estratégias em toda a vida. Para poder realmente transportar e transcender aqueles desafios. E chegar onde eu cheguei. Eu sou uma pessoa reconhecida onde que, no meu setor de atuação, eu tenho respeito das pessoas. E por que o outro não pode sonhar? Por que ele não pode chegar? Então, isso, e hoje, né, nesse mundo que eu vejo, é todo mundo encarando com muita desculpa o porquê. Eu não posso, eu não quero, é muito difícil. Ok, gente, a vida tá aí, não é pra ser fácil. É isso mesmo. É isso mesmo. E hoje o pessoal que trabalha junto com você, né, que são os seus mentorados, o pessoal que assiste suas palestras também, normalmente essas pessoas elas chegam com, claro, tem as mais diversas, mas normalmente elas chegam com algumas questões em comum, né, alguns pontos em comum de dificuldade que tá travando ali. Se você pudesse citar 2 pontos em comum que essas pessoas normalmente travam, né, o que te vem na cabeça? O que normalmente você citaria? Olha, eu vejo uma a não instalação na realidade. A gente fica o que eu percebo muito? Que trazem, assim, imagina a situação real. Não encaram de frente o que está acontecendo. E muitas vezes a gente precisa de uma frieza. Então, o que está acontecendo ali? Qual é o cenário que eu estou inserida? Quais são, vamos dizer, trazer um pouquinho, né, da gestão de partes interessadas do mundo de gestão de projeto. Quem são essas partes interessadas que eu lido? É minha família, é meu trabalho? Quem que são essas pessoas? Mas a gente sempre está no campo da análise e sem ação. Então, quando a gente fala muito de reflexão, o quê? A gente vê para transformar. Mas eu vejo que as pessoas só veem e ficam ali no campo da mente. Mas ok, para eu sair desse local, eu tenho que criar um plano de ação. Eu tenho que criar passos em que vai me ajudar. Seja, eu vou anotar na minha agenda amanhã que eu tenho que ligar para fulano de tal semana que vem.
Então, uma coisa mais prática. Tá todo mundo muito, pelo menos quando eu vejo, quando me procura, muito no abstrato. Entendi. Então, o pessoal, se eu entendi bem, o pessoal, eles chegam até você buscando essa nova estratégia, né? Essa abordagem, fazer essa virada. E, normalmente, essas pessoas chegam e elas até talvez tenham um pouco da teoria. Talvez até muito da teoria. Mas como diz, né? O fasejamento, né? Você sentar e fazer mesmo, na prática. É aí que tá uma grande falta. E uma coisa que você trouxe que é muito interessante, é a teoria. A teoria, ela é ótima. E ela é mais do que necessária, sabe? Hoje, né, eu tô fazendo mestrado. Então, assim, a gente ama a teoria. Então, a gente ama estudar. Mas ela só faz sentido se a gente colocá-la em ação de alguma forma. Então, o que? Hoje está todo mundo buscando respostas no passado ou analisando demais. Mas e o presente? Ok, eu tenho um presente aqui agora. Se eu ficar olhando lá para trás, eu não vou ver o presente. E como que vai ser meu futuro? Porque eu começo a construir o futuro a partir de agora. Perfeito. Prestaram atenção nisso, pessoal? A gente começa a construir o futuro a partir de agora. Anota aí. Eu sempre deixo pro final, né? Volta lá e anota. Não, anota agora isso daí. Anota agora. A Lu já falou pra gente, ó. Tem que anotar as coisas. Vamos lá. Você falou, Lu, sobre as pessoas encararem a realidade do jeito que ela é, né? Sim. Prestar atenção nessa realidade. E tem um livro muito bom, eu gosto de citar alguns livros. Ótimo. Eu acho bem interessante, porque daí as pessoas também podem buscar esse conteúdo e aprofundar mais neles. Tem um livro que se chama Princípios, do Ray Dalio. Algumas vezes eu até já cito ele aqui. Maravilhoso. Ray Dalio, ele trouxe para nós uma visão que é a gente ter a visão hiperrealista. A gente ver as coisas de forma hiperrealista. O mundo ideal seria, cara, muitas coisas o mundo ideal seria a gente pensar em igualdade 100%, oportunidade 100% para todo mundo e tudo mais. Muito bom. Mas e a realidade? A hiperrealidade? O que nós podemos fazer com a realidade que existe e agir de acordo com a realidade que nós temos? É um pensamento muito bom. E a gente tem que encarar essa realidade sem o olhar de vítima, sabe? Então, por exemplo, você traz isso. Qual que é a minha realidade? Eu sou uma pessoa com deficiência. Ok. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer para transcender ou até mesmo transpor essa deficiência? Não que a gente não vai encará-la, mas como você trouxe, vai ser igual para todo mundo? Não. Muitas vezes eu vou ter que trabalhar um pouco mais? Sim. Mas é a realidade. Então, se a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. A gente não pode, claro, né? Não é que eu estou falando, a gente não pode lutar pelos nossos direitos ou isso, aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, existe uma realidade, ela tem que ser enfrentada. Não adianta eu parar, chorar. Ai, como que não sei o quê. Além do que a gente vai ser infeliz. Então, é essa visão mesmo de hiperrealidade que a gente tem que trazer para o nosso contexto. Porque aí a gente tem a questão também de diminuir a distância entre a expectativa e a frustração. E não quer dizer que a gente não vai mudar a realidade. Tem mais isso. Então, é nessa questão. Quando a gente trabalha tão bem com a realidade, é onde que a gente pode transformá-la. Porque a gente tem uma visão do todo. A gente tem uma visão sistêmica do que está acontecendo. E quando... Pode falar. Não, pode. E quando você estava... você bem trouxe antes, Lu, que você estava em um ambiente em que você viu que não conseguia mais... que não estava um ambiente legal ali, né, para você. E... como que foi esse processo de você dar esse passo para você começar a empreender, né? Eu sempre gosto de compartilhar com os empreendedores que antes, muitas vezes, né, na realidade do Brasil, empreender é algo que não é planejado muitas vezes. Às vezes é algo que foi acontecendo, às vezes é uma necessidade e assim vai. Mas tudo bem. O importante é, a partir disso, qual é o próximo passo, né? Como que a gente organiza, como que a gente ajusta todo o nosso empreendimento. Se você pudesse compartilhar, Lu, com a gente um pouquinho como que foi logo antes de você começar a empreender, a ficha que caiu e você, puxa, agora, sabe? Agora estou empreendendo, sou empreendedora, sabe? Como que foi? Eu entendo que vai um caminho mesmo. A gente vai até mesmo entendendo a gente. Eu acho que um dos pontos importantes de cada empreendedor e de cada pessoa é um autoconhecimento. A gente tem que se
conhecer, a gente tem que entender o contexto que a gente está inserido. Então é um pouco todo dia, sabe? E eu vou te ser sincero, tem um momento que até mesmo antes de empreender é um pouco de luto. Você precisa ver o que você tá vivendo, você precisa, às vezes assim, matar aquele momento para você renascer de uma outra forma. Então foi uma questão progressiva, não foi rápido, não foi fácil e foi doloroso. Mas aí você renasce com uma nova estratégia. Então e agora? Como que vai ser daqui pra frente? Como que eu vou ver? Como que eu vou enxergar? Como que eu vou enxergar esse novo momento de vida? E claro, né, gente? Empreender, a gente também tem que olhar. A gente tem que ter uma consciência, que eu falo que é a realidade. Então, qual que eu posso passo? O que eu posso fazer agora? Não é também sair de louco. O mundo, eu tô muito infeliz, eu tô muito frustrada. Não, vamos fazer um plano, vamos com calma, vamos um passo de cada vez, vamos experimentar. Eu falo que a minha vida de empreendedora era recém-feita. Sabe, eu ainda tô aprendendo, mas é cada dia um dia. Então, como que a gente vai fazer network? Como que a gente vai se conectar com as pessoas? Como que a gente vai falar sobre? Como que a gente vai estar nesse novo local? Então, se eu pudesse, vou virar pra câmera agora. Se eu pudesse dar um conselho, era ser constante, é não desistir. É lembrar que sempre tem um segundo passo no dia que vai nascer no amanhã. Porque o dia... Hoje, às vezes, é muito difícil, mas amanhã ele vai nascer. Então, seja constante, não desista. Porque todas as vezes que você não desiste, você está mais perto do seu sonho. Sensacional, sensacional. Eu tenho um outro livro que eu também, eu não me recordo se eu já citei ele aqui, mas ele se chama Poder Sem Limites, bem clássico do Tony Robbins, e ele fala que uma das estratégias da gente conseguir as coisas é muito simples, o que eu vou falar aqui é ridículo, tá no livro, é ridículo o que eu vou falar aqui, mas uma das estratégias pra gente conseguir as coisas sem falha é a gente tentar até conseguir. Total. Olha isso. Tentar até conseguir. Se você tentar até conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir. Em algum momento, tentei e não deu. Então tenta de novo. Não deu. Então tenta de novo até conseguir. Então você vai conseguir, 100% certeza. É isso. E esse tentar até não conseguir é você sempre aprendendo. Porque o sucesso é bem clichê, né? O sucesso é cheio de fracasso. Mas não é, porque o processo do sucesso, ele é um processo demorado. Ele não tem aquela figura tão famosa do iceberg. Mas se a gente for ver da ponta até o fundo, é um processo. Então, assim, dentro das minhas qualificações como especialista de processo, análise de negócio, sustentabilidade, enfim, na hora que a gente vai ver a situação, a gente tem que esperar o processo. A gente tem que esperar a maturação. Então, hoje, o imediatismo que se cobra, até mesmo do empreendedor, ele começa a empreender amanhã, ele quer ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. E aí eu chamo mais uma vez a realidade pro jogo. Não é assim que as coisas acontecem. Então, ter paciência. Dói, é chato, é frustrante. Você queria abrir sua empresa e já começar a ganhar rios de dinheiro, porque você quer sua independência financeira, você quer melhorar de vida, você quer melhorar a vida da sua família, claro. Mas não adianta, existe um processo por trás de tudo que a gente constrói. Quando você começou a empreender, Lu, o que foi fácil para você? Né? O que você pegou e conseguiu fazer com bastante naturalidade, sabe? Com maestria, né? Que foram seus pontos fortes. Puxa, tô empreendendo e isso aqui eu domino, sabe? Isso aqui eu tô conseguindo mandar bem. Te vem coisas à cabeça? Eu vou falar nada e uma coisa. O começo do empreender, para mim, não é fácil. Mas o que era mais fácil? Por quê? Como o meu produto e serviço é falar sobre a vida, eu tinha muita facilidade de falar. Então, pra mim, era muito fácil abrir uma câmera e conversar ali. Então, pra mim, isso era muito fácil. Mas, tudo que requer pra gente ter um produto de qualidade, um serviço legal, uma estratégia bacana, isso não, porque eu não conhecia. Então, uma outra dica, pessoal, conheça o que você se propõe a fazer. Então, estude, leia, veja os podcasts como esse aqui,
Procure qualquer tipo de conhecimento. A internet está aí cheia de conhecimento. Compre livros. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Então, quanto mais a gente conhece o que a gente quer, mais seguro a gente fica. Então, é um aprendizado constante. O mundo aí tá mudando todo dia, então a gente muda também todo dia. Muito bom. Isso que você falou é o produto, né? É o produto. Você, como empreendedora, você conseguiu ter uma maestria no produto. Então, você conseguiu ter o teu produto, né? Ele é um produto que você tem ele no coração, né? É um produto que você tem na sua essência. Então, você consegue esbanjar ele com muito mais naturalidade, Sim. né? E aí, claro, da mesma forma que você comentou um negócio bem interessante que para você falar, né, com as pessoas, conversar, palestrar, mentorar, gravar um conteúdo, podcast e tudo mais, é algo natural, é algo tranquilo. Conheço muitos empreendedores que na hora que abre, né, até mesmo um story, vai fazer um story, meu Deus do céu, fica horas e horas, né, gravando story ali, e não sai um, não sai um, sabe por quê? Porque não tem essa naturalidade nesse processo. Então, esse é algo que eles teriam que trabalhar mais. Da mesma forma que você teve essa naturalidade, teve coisas que você teve mais dificuldade, né? O que te vem à cabeça que você teve mais dificuldade, que talvez seja até o que você tá passando? Achar meu público. Ah, o público. Achar meu público-alvo. Eu falei, mas eu quero todo mundo. Não, Lu, mas não é todo mundo. Você tem que saber com quem que você vai conversar, a linguagem, o que você quer fazer? Não sei, eu quero transformar o mundo. Então, vamos dizer assim, criar esse escopo de atuação, pra mim foi o mais difícil. Porque era um todo pra onde? Ou do pequeno pro todo. Então, eu tive essa dificuldade. Quem que deu essa... Vou chamar de puxar de orelha. Quem que deu essa puxar de orelha em você? Foi quem me acompanhou. Porque o que acontece? Eu fui querer empreender do nada. Eu achei que eu ia abrir o Instagram e ia estar lá. Tá todo mundo, né? Tá todo mundo lá. Vamos lá conversar, que não sei o quê. Não, vamos entender como que funciona. Então tá, como funciona? Agora a gente vamos criar uma marca, vamos criar os produtos, como que vai ser isso? E uma coisa muito legal. Então, uma dica de livro. Você já leu o Manual da Influência? Não. Do Alex Monteiro? Não. Muito legal. Porque ele dá dicas práticas... Desse mundo de conteúdo. Então, foi o primeiro livro que eu li que eu ganhei no meu amigo oculto de amigos. Beijo, Luiz. Que ele me tirou e me deu de presente. E aí eu falei, ok. Eu achei legal ele ter me dado. Falei, vou ler. Aí, lendo. Aí eu fui começando a entender. Aí tem um dos exercícios, pede para as pessoas falarem 3 palavras que elas lembram de você. Porque é ali que elas esperam que você esteja. Então aí muito veio a inspiração, esperança e tal. E confesso que eu tinha até... Falei, eu tinha até um pouco mais de resistência. Falei, gente, eu estudei tanto, sou especialista em sustentabilidade, análise de negócio, estratégia, tô fazendo mestrado. Eu tinha essa dualidade. Eu falei, gente, o que eu sou então? Na verdade, eu sou uma estrategista da vida. Porque tudo isso que eu amo estudar, eu usei dentro da minha vida. Então, o meu caso de sucesso sou eu. Porque se eu estou aqui hoje tendo essa questão, então meu método é completamente testado comigo. Sensacional. Então, foi nessa questão de quebrar esse paradigma, tanto interno quanto externo. Então, foi aí. Eu falei, então tá bom, gente, é isso que as pessoas querem de mim? É nesse que tá minha gama de influência? Então tá bom. Então, Então, quando eu cheguei, né, pra conversar, pra poder montar, eu já tinha isso em mãos. Mas é isso que eu falo. Aonde que a gente vai se destacar? Eu também entendo que a gente tem que estar onde que estão os nossos pontos de habilidade. Isso. Porque é onde que a gente impacta mais. E aí eu acredito que a gente tem que deixar um legado no mundo. Eu não vim a passeio. E eu, sinceramente, se o legado no mundo que eu puder deixar as pessoas entenderem que elas também não vieram ao mundo a passeio, eu já tô feliz da vida. Sensacional, sensacional. E se você fosse falar dessa virada de chave para encontrar o seu público, como que você explicaria essas 3, você chegar para as pessoas e perguntar as 3 coisas, né? Se quem tá nos ouvindo aqui fosse aplicar isso amanhã, por exemplo, como que você ensinaria essas pessoas a aplicar isso? Pergunte para as pessoas que sejam muito próximas, que não sejam próximas e que sejam distantes. E segundo, veja onde que está, onde que você conversa melhor.
Qual que é o público que você conversa melhor? E o que isso quer dizer? Aonde que você se sente mais confortável. Uhum. Então, aonde que eu me sentia mais confortável? Com as pessoas que estavam mais ou menos no início de carreira, que estavam precisando, assim, ter aquele primeiro passo pra mudar de vida mesmo. Que não tinham aquela coragem, aquele foguinho no coração, que estavam precisando acender. Então, aí veja aonde que você quer dialogar. E que aí você começa, né? Aí a gente entra pra ferramenta mesmo. Quantos anos, mulher, homem, quem que é esse público, aonde que eles estão, qual que é o nicho que você quer atuar. Porque quem quer todo mundo não quer ninguém. Isso eu aprendi a duras penas. Mas claro que a gente aí vai aumentando o ramo. Mas é isso, pra gente começar... Eu sempre brinco, a gente começa pequeno pra crescer. Então, primeiro um nicho, para depois a gente ir entendendo cada vez mais. Então, comece... uma dica, se você não fez a sua SWOT pessoal, já faça essa matriz, porque aí você vai entender onde que estão suas fraquezas, onde estão oportunidades que estão ao seu redor e você não tá entendendo, onde que estão as suas ameaças, onde que estão as suas forças. Isso é muito legal. A SWOT pessoal. Se você puder falar um pouquinho mais sobre a SWOT, talvez o pessoal não conhece a matriz, né? Então, ótimo. A SWOT é o quê? Ela é uma matriz muito utilizada nos negócios para analisar o ambiente interno e externo. Então, a gente vai ter forças e fraquezas, que é onde que a gente tem o nosso controle. Onde que a gente analisa tudo que é controlável por nós. E as ameaças e oportunidades, tudo que não é controlável por nós. Então, isso a gente pode transpor para a nossa vida pessoal. E isso você acredita que foi numa aula de pós-graduação? Que a professora falou assim, se você não fez, faça. Porque ninguém, depois que você fizer, vai falar o que você é. Olha isso, que poderoso. É poderoso de um tanto, porque você se empodera de quem você é. Sim. Então você começa a entender e te ajuda na realidade, te ajuda a enfrentar a realidade dos fatos. E aí foi muito engraçado, porque na minha sorte pessoal, eu coloquei como força ser uma pessoa com deficiência, porque ele me tirava do mundo. Não são todas as pessoas com deficiência que chegam onde que eu estou, então já tem um destaque nisso. Então qual que é a oportunidade que eu posso usar com isso? Perfeito. Então ela não me torna uma fraqueza. Sensacional. Então você começa a pensar desse jeito. Então, você traz, por isso que eu falo, né? A estratégia para dentro do que você quer sonhar. Sensacional. E isso fez com que você desenvolvesse mais ainda o seu propósito. Sim. E aí você caminhou para a parte do planejamento, né? Para a estratégia da vida. Isso. É isso. E hoje, você faz quais trabalhos? Olha, hoje eu ofereço mentoria individual, mentoria em grupo, palestras, treinamentos... Então, tudo aquilo que... Eu vou definir uma coisa. Quem tem um problema para ser resolvido pode contar comigo. Então, pessoal, tem um problema? Pode me procurar que a gente resolve qualquer problema. Com comprometimento do outro lado. Porque a gente não tem mágico aqui. A gente tem o quê? Ferramenta. A gente tem pragmatismo. A gente tem enfrentar a vida de frente. Não arranjar desculpa para não fazer. Então, é realmente se empoderar de você e do outro lado e fazer as coisas acontecerem. É para isso que eu estou aqui. Sensacional. E essas pessoas, elas podem te encontrar hoje no... Olha, eu estou no Instagram, que é @a.lu.campos. Eu estou no LinkedIn, Lu Campos, e é onde vocês vão me encontrar. E eu tenho meu site, www.lucampos.com, que aí vocês vão ver um pouquinho da minha história, vão ver um pouquinho das minhas experiências, de algumas indicações e recomendações do meu trabalho. E é isso, assim. Estou aí em quase todas as redes. E o que puder ajudar, a gente tá aqui para Legal, isso. sensacional. E vamos falar um pouquinho dessa estratégia da vida que você conseguiu desenvolver até em primeira pessoa, né? Como você falou, puxa, eu tenho esse produto e esse produto ele é de verdade, é um produto que inclusive eu sou esse produto e consigo senti-lo, né? E eu quero transmitir isso para as outras pessoas como um propósito. O que é, né? Como que funciona essa estratégia que você faz com as pessoas, que você ajuda elas a desenvolver? Se você pudesse compartilhar, né, e pincelar um pouquinho quais são esses pontos para o pessoal poder também ter uma ideia. Então, eu vou pegar o da mentoria, que fica um pouco até mais concreto do que as palestras. Legal. É o quê? A gente tem 3 fases.
nessa mentoria. Uma imersão na gente mesmo, no autoconhecimento, pra gente entender, né? Para as pessoas entenderem quem são elas. Porque muitas vezes chegam sem saber quem são elas. Por que você acredita que isso é importante, o autoconhecimento? Porque, na verdade, a gente só consegue viver se a gente sabe quem que a gente é. Senão a gente tá vivendo constantemente a vida do outro. Ou vendo a grama do vizinho. Então, o que é você? Quem é você? O que é importante pra você? Aonde que está o seu coração, a sua mente, o seu corpo? O que ele quer? O que ele quer fazer? Então, a partir daí, a gente também tem que encontrar o que não está te deixando ser completo. O que não está deixando ser pleno. O que você quer mudar. E depois disso, a gente traz um plano. E aí, o que mais legal dessas mentorias é o seguinte, é você pensar naquela pessoa e ajudá-la, porque cada um é muito engraçado. Não tem receita de bolo. Confesso que no começo tinha os encontros todos certinhos, todas as ferramentas já escolhidas, mas no final do dia, o que valia era o encontro seguinte com aquilo que ia tirar o melhor daquela pessoa. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante é para todo mundo que busca uma mentoria, uma palestra até mesmo de motivacional, treinamentos, esteja disposto a ir. Pague o preço para mudar. Porque é igual quando a gente... Todo mundo não quer um carro caro, uma casa. Todo mundo não paga o preço. Então que a gente paga o preço pela gente mesmo. Uma certa vez eu fui numa palestra do Taj Ben-Sahar, se eu não estou enganado. Foi uma palestra, sei lá, 2016, 17, alguma coisa assim. Lá em Curitiba, ele foi. Na Universidade Positivo, lá no Auditório Unimed. E aí, ele... Teve um slide que ele mostrou que me chamou muita atenção. O Taj Ben-Sahar, ele é o que ele chama de cientista da alegria, da felicidade. Ele fala sobre alegria, sobre felicidade. E o que ele trouxe foi o seguinte... Muitas vezes, ligado a isso que você falou sobre pagar o preço, muitas vezes a gente vai num treinamento, numa mentoria, numa palestra, e a gente vai lá, assiste, sei lá, 2 horas, 3 horas, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. E quanto tempo que você vai levar para mudar? E aí ele trouxe uma estatística muito interessante. A estatística foi a seguinte. Ele mostrou que mais de 90% das pessoas, e aí tinha o gráfico, mais de 90% das pessoas, depois que passou aquela palestra, elas simplesmente não tinham nenhuma mudança. E aí, acho que eu não me recordo de cabeça o percentual, mas era, né, esse percentual super gritante. E aí tinha um percentual lá de, sei lá, 6, 7%. Eram as pessoas que durante uma semana ou 2 talvez mudaram alguma coisa e depois voltou exatamente como estava antes. E uma pequena porcentagem, um pequeno percentual de pessoas, sei lá, 1, 2% no máximo, foram aquelas que foram transformadas por aquela palestra, né, ou por aquela mentoria, por aquele treinamento. Para fechar o racional, né, da conclusão do que ele mostrou, ele falou o seguinte, ele falou, pessoal, o que acontece muito, por que isso? E segundo, para mudar isso, o que faz? Por que acontece isso? Porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né, a você colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. Então, essa foi a conclusão, né? Porque as pessoas não estão dispostas a isso. Dispostas de verdade. Pode até falar que quer, mas de fato fazer, né? Como você falou. E para mudar isso, né? O que fazer? Para mudar isso quando você vai numa palestra, num treinamento, que a gente vá de coração aberto. Né? Que a gente vai de coração aberto. Se nós formos para uma palestra, né, ou para qualquer coisa já com preconceitos, né, que a gente vá com ideias já fechadas ou formadas, né, você vai falar a gente estava falando, né, até mesmo agora do doutor, se a gente vai com uma ideia fechada, né, às vezes a gente tem lá uma dor em algum lugar tal, e a gente vai em vários médicos, 5, 6, 7, 10 médicos, quando a gente vai no 11º, quer queira, quer não, a gente já tá com uma opinião formada, né? Total. Então ele vai falar um negócio pra gente e vai falar, cara, eu já escutei isso 10 vezes, né? Então se a gente já vai com uma opinião formada e não dá nem a chance daquela pessoa poder te ajudar, a gente é como se fosse os 90% que não conseguiram mudar a vida. Agora, quando a gente vai disposto, de coração aberto e peito aberto, a gente consegue fazer isso com muito mais naturalidade, consegue fazer isso virar a chavinha. Depois, eu sempre falo, você vai no treinamento, vai de peito aberto. Não questione.
Depois de uma semana, 2, 3, 4, aí você faz as tuas anotações e aí você começa a questionar o método, começa a questionar uma coisa ou outra, mas coloque em prática aquilo que foi feito, né? Já imaginou, Lu, se todo mundo que faz treinamento com a gente, né, que tá aqui, colocasse em prática, quanto que a gente não ia conseguir transformar mais? Não é verdade? Eu tenho uma expressão que eu aprendi, que é a obesidade intelectual. Do tanto que você aprende, você só fica preso no que você tá aprendendo e não coloca muito em prática. Para isso, qual que é o remédio? Você só lê um próximo livro ou participa de uma próxima coisa se você colocou algo em prática do anterior. Interessante, né? Baita insight. E outra dica. Que legal. O livro A Arte de Não Agradar. Gente, eu sou péssima de autor. Mas o porquê da arte de não agradar é interessante. Ele traz uma reflexão. A liberdade está quando você tem a coragem de não agradar o outro. Porque você tem a coragem de ser a si mesmo. E aí que muitas vezes as pessoas, elas perdem o olhar de pagar o preço. Porque muitas vezes o pagar o preço pelos sonhos, pela coragem de viver, pela coragem de, até mesmo de empreender, de abrir um novo negócio, tá linkado ao que os outros vão pensar. Exatamente. E se eu falhar? E se eu falhar? E se eu errar? Como que eu vou ser julgada para? Então, ele traz essa reflexão dessa liberdade. Então, é sensacional. E uma outra dica que eu vou dar, que é uma mudança de mentalidade, que todo empreendedor tem que ter, a pessoa também deve ler, chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Que é o quê? Já leu? Já. Muito bom. É sensacional. Para mim, foi uma mudança de mentalidade total. Sim. Principalmente da gente entender que o jogo é infinito. Então, Muda jogue tudo isso. Jogue para você perpetuar, para você sempre estar em campo. Não é sobre vencer ou sobre perder. É sobre estar em campo sempre. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito interessante. O Simon Sinek, nesse livro, ele coloca uma visão, ele leva também, né, para o mundo corporativo, Sim. mas a gente traz o mundo corporativo e também a gente consegue trazer para nós mesmos que a partir do momento que a gente coloca objetivos, devemos colocar objetivos que são fixos, sim, mas se nós entendermos que o jogo é infinito, ou seja, que não é, né, Léo, qual que é teu grande exemplo, né, qual que é seu grande objetivo? Pô, meu grande objetivo é essa jarra de água aqui cheia, maravilhosa, mas aí a gente consegue eventualmente a jarra, né, ali, e depois? O que vai acontecer? Né? Qual que é o próximo passo? Se a gente entender que as coisas elas estão para sempre, né? Que elas são infinitas, a gente vai dessa forma e o pensamento ele se transforma em um pensamento infinito, a gente deixa de se preocupar com pequenice e começa a entender que tudo faz parte, né, desse jogo infinito, tudo faz parte. Quando a gente olha que a nossa natureza e que nós estamos num jogo infinito, a falha de hoje, ela não é nada. Né? Ela é tão pequena, um negócio tão insignificante que agora a gente vai pro jogo infinito. Agora a gente vai correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo. E exatamente. A questão não é vencer ou perder. Muito legal isso. É você continuar. Que tá aí a constância e consistência. Constância. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um livro fantástico. E outro livro que eu acho que eu entendo que todo empreendedor tem que ler chama O Coach de $1 trilhão. Sensacional esse também. É sensacional. Esse é sensacional. Por quê, pessoal? Todo negócio, seja o empreendedor sozinho ou o empreendedor com uma equipe enorme, é feito por pessoas. E como que a gente vai estar ali? Ó. Esse livro especificamente, né, Lu, ele é um livro gostoso de ler, porque percebe que quem escreveu gostava demais dos líderes, do líder, né, especificamente. Não vou dar spoilers aqui, mas eles gostavam demais dele. E ele deu muitas lições de empreendedorismo, diversas. E é assim... Leiam, gente. Senão a gente vai ficar aqui debatendo esse livro para sempre. É verdade. Porque ele é o ponto de mudança, não é? Esse e o princípio são dois que ficaria... Não tem jeito. Demais. Muito bom, Lu. Muito bom. Adorei o nosso papo, de verdade. Se você pudesse compartilhar com o pessoal 3 ou 2, ou aquilo que te vem à mente, né? De insights de empreendedorismo, quando você já está empreendendo, tá? Encontrou seu público, teve que fazer essa mudança de chave, né? Puxa, assim, eu quero abranger. Os empreendedores, eles têm muito disso. Cara, eu quero resolver tudo, realmente, né? E aí eles começam a resolver tudo. Só que quando eles começam a resolver tudo, eles percebem que, puxa, eu estou me afogando
né? De tanta coisa que eu tenho para fazer e eu trabalho muito, mas não consigo ter tanto resultado, né? E aí você encontrou, nichou. Se você pudesse compartilhar com o pessoal 3 insights, ou 2, ou aquilo que tiver à mente, para que eles possam virar essa chave, né? Persistir e virar essa chave, acredito que vai ser bastante valor para a turma. Eu vou trazer um pouco de gerenciamento de projeto. Bom. Então vamos lá. O escopo. Qual que é o escopo do seu trabalho? Que aí você vai definir seu nicho. 2, quais são as suas partes interessadas? Quem pode influenciar e quem pode impactar e quem pode maximizar a sua relevância dentro do mercado que você escolheu. 3, constância. O seu público espera de você constância. Esteja presente para eles quando eles necessitarem ou mesmo assim quando eles acharem que não necessitam. Então esteja lá sempre, para que você possa ser o primeiro que eles se lembrem quando aquele tema seguir. Sensacional. Então esteja disponível. Sensacional. E de canal de comunicação, hoje, o que você acredita que é fundamental para uma empresa? As redes sociais não tem como fugir. Né? Não tem jeito. Hoje a gente está muito ainda nas informações curtas. Eu acredito que o vídeo vai se perpetuar aí por muito tempo. Ainda não estou, mas começa a flertar com o TikTok. Sabe? Pra ver como que tá essa questão. Querendo ou não, estou no Instagram, mas o Instagram tá cada dia mais difícil. Eu vejo até, se a gente for parar pra ver quem a gente segue, como está difícil eles nos entregarem até quem a gente segue. Mas sabe mais do que tudo, do que todas as redes e os meios de comunicação? Seja fiel à sua essência. Porque todo aquele que entrar, seja em qual página for, veja coerência no que você fala. Então, que aí a mensagem, uma hora ou outra, ela vai pra onde que ela tem que ir. Vai passar. Ela vai passar. Hoje dois pontos. Hoje mesmo eu tava fazendo uma entrevista e nessa entrevista a pessoa que eu tava entrevistando, ela é de uma geração de 2000 pra cá, né? Então uma geração mais jovem, né? Mais nova. E ela pegou, tava fazendo entrevista e tal, e ela falou assim, não, porque o Google ele já tá ultrapassado, né? A gente precisa fazer, e aí continuou, né, falando. E aí aquilo ecoou na minha cabeça. O Google está ultrapassado, está ultrapassado, está ultrapassado. Eu, caramba, eu nasci antes do Google. Não tinha nem Google, tinha Barça. Meu Deus do céu. E o Google está ultrapassado, então a gente tem que estar sempre se renovando. Você falou do TikTok, é impressionante, principalmente essa geração mais jovem, como eles pesquisam, né, no TikTok, pesquisam no próprio YouTube, pesquisam no Instagram, e a gente tem que estar... Instagram até tá ficando, né, até mais difícil, como você falou. Essa é uma realidade muito, muito forte, porque, como você disse, até quem nos segue não consegue receber o nosso conteúdo. Sim. Isso aí é fato. E eles estão usando novos mecanismos. Então nós, para a comunicação, nós temos que nos adaptar a isso também. Se o Google está defasado, então nós temos que achar o que não está defasado. E a gente tem que usar coerência, né? Isso. Estar coerente. Então, se a gente vai passar a nossa mensagem, que a gente passe essa mensagem de forma coerente, independente da rede. Né? Isso mesmo. E você falou bastante de projeto, né? Agora, né? Você falou de projeto, falou para ter constância e também falou de pessoas. Tem alguma ferramenta, alguma coisa que você poderia indicar para... Vamos imaginar, né? Eu tô aqui, tô abrindo a minha loja. O que eu poderia usar de ferramenta de projeto ou de gestão que para você seria imprescindível? Acho que um Canva. Um business Canva, onde que eu vou ter meu propósito, onde eu vou conseguir identificar quais são as minhas parcerias, os meus canais, quem são os meus clientes, qual é o meu custo, qual é o meu investimento, o que eu espero de receita. Então, isso como a SWOT de ambiente externo e interno, pra mim eu acho que dá aquele primeiro passo, sabe? Importante pra poder fazer. Que legal. E agora, presta atenção no que eu vou falar. Quanto custa um Canva e um SWOT? R$0, porque tá disponível na internet. É isso. E quem não sair daqui e não construir um Canva e um SWOT, o que merece? Merece não alcançar os sonhos. Não alcançar. Muito bom. Não alcançar os sonhos. Porque aí não quer pagar o preço. Parado, né? Não quer pagar e não quer fazer o mínimo. Uhum. Porque, então tá bom, você falou do Google, o ChatGPT. Se você jogar lá, como eu faço um Canva, eu quero abrir um negócio, faça por favor o Canva, ele vai te fazer, só faz você analisar. Se duvidar e pedir pra ele montar o Canva... Ele monta. Ele monta. Ele monta.
Então, assim, a informação tá ali, sabe? Então, assim, quem não quer é porque não quer fazer. E é isso que eu venho... E é isso que eu queria transmitir, sabe? Se você quer, faça. Porque tem jeito. Tem aquela... Pode acreditar que vai dar. Mas sabendo que a gente tem que pagar o preço. Não é flores pelo caminho. A gente vai ter curvas, a gente vai ter pedras, a gente vai ter buraco. Eu fico brincando, vou ter pneu furado da cadeira, mas é isso. Então Legal. pague o preço por você. Sensacional, sensacional. Lu, o tempo passa rápido aqui pra gente. Nossa, demais, Falei, Léo. né? Eu gostaria de aproveitar, deixar aberto espaço para você também poder compartilhar com a turma mais sobre o trabalho que você faz, embora você tenha falado, né? Mas de uma forma, né, que o pessoal possa entender qual é o trabalho que você faz, onde que eles podem te encontrar, né, falar das suas redes e mais a mensagem que você quiser deixar de final para todo mundo poder estar empreendendo melhor, dando esse próximo passo, né, virando essa chave e tendo uma estratégia, né, uma estratégia para a nossa vida. Então, pessoal, eu tô no Instagram, no @a.lu.campos, no LinkedIn, Lucampos, e no site www.lucampos.com. Vocês me encontram nessas redes, eu estou disponível para vocês e vamos, assim, mudar o mundo mesmo. E a mensagem que eu quero é mais do que uma mensagem, é chamar vocês, que eu brinco, assim, todos os dias... Eu acordo e é isso que eu quero que vocês tenham chamado, que é bora viver. Gente, a vida é boa demais pra gente perder tempo. Então, tá na hora de você ir do outro lado, acreditar que você pode viver a sua vida. E conta comigo nessa caminhada, nessa jornada. Sensacional, sensacional. Turma, então, bora viver. Lu, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Obrigada mesmo, ter viu? cedido esse tempo e eu só gostaria de dizer o seguinte, que eu tenho um presente pra você. Gente, eu adoro ganhar presente. Eu tenho um presente pra você, abre pra mim claro. lá, por favor. Olha só, eu tenho um livro pra você. Que sensacional! Amei! Olha só, um livro do empreendedor pra você. Também um chocolate pra você aqui também. Muito obrigada, Léo, de coração, por todo carinho e atenção, tá? Falamos tanto de livro, né? E demais. No final, também gostaria de compartilhar com você o Eu Empreendedor. Já tem dedicatório? Vou fazer uma dedicatória, com muito certeza, obrigada. não tenho dúvida. Tá bom? Obrigada, viu, Léo? Pessoal, nosso muito obrigado. Obrigado, Lu, por você ter assistido, ter ficado com a gente aqui nesse episódio. E como eu sempre digo, se você não anotou nada, volta lá no começo, reescuta o nosso episódio em vezes 1.5, não sei, e começa a fazer as suas anotações e a colocar em prática. Falamos aqui de consistência, né? De colocar em prática as coisas, e eu tenho certeza que isso vai mudar as coisas para você, vai mudar o seu empreendimento e a sua vida empreendedora. Não é, Lu? Com certeza absoluta. E a mudança depende de você. Bora viver.